Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E hoje aqui com a gente temos a Dani Dutti. Seja bem-vinda, Dani! Ei, um prazer estar aqui, queridos. Obrigada por esse lindo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Dani Dutti, eu sou especialista em desenvolvimento humano, sou mentora e treinadora. Né? O que você faz então, Dani? O treinamento das pessoas, eu falo que eu aperto o parafuso. Então, as pessoas que querem se desenvolver para estar aí desenvolvendo novas habilidades, uma comunicação interpessoal mais assertiva, para que pessoas que queiram realmente se conhecer, para terem resultados, né, que competem aí com seus objetivos, para isso que eu estou aqui. Eu apoio pessoas dentro dessa trajetória, então não é o resultado, mas a condição para se chegar. Então eu treino desde líderes, pessoas que não têm objetivo, que não sabem nem por onde começar, pessoas que estão muito cansadas, né, e não sabem aí como recomeçar. Então, pessoas que têm ansiedade, né, que têm medos, então eu estou aí para apoiá-las dentro desse processo. É isso que eu faço, com muito amor e carinho, há muitos anos já, dentro de um embasamento de metodologias, né, meninos, que deem esse respaldo dentro da personalização desse processo, cada um na sua individualidade. Então, programação neurolinguística, terapia cognitivo-comportamental, análise comportamental, dentre outras. Excelente. Quantos anos de estrada, Dani? Nessa trajetória, com essa formação, né, que o pessoal falava assim, mas você já não fazia isso há anos, Dani? Pois é, com os certificados e diplomas fazem 5 anos, mas as pessoas costumam dizer que desde a minha infância eu já apoio pessoas, né? As pessoas já me ligavam pedindo conselhos, já pediam aí orientações, então acho que é uma vida, né? Dentro da minha busca de autoconhecimento e apoio. Ó, deixa eu aproveitar esse gancho, então já emendar uma pergunta aí, né? Diga. Você falou que você tem anos de bagagem, formações com certificado 5 anos, mas a gente traz uma experiência muito mais antiga em relacionamento com pessoas. Você teve muitas experiências de trabalho dentro de equipes. Como que isso influenciou a tua preparação até vir um insight? Eu posso ajudar a desenvolver pessoas porque você conseguia vivenciar isso no dia a dia, né? Como é que é essa relação de trabalhar com pessoas, trabalhar em equipe, para vir um insightzinho de, opa, eu posso trabalhar com isso daí? Eu sempre fui uma pessoa que busquei muito o meu autoconhecimento, a minha individualidade, a minha particularidade, né? E até os meus 19, 20 anos eu levei, Roger, a minha trajetória com bastante pesar, né? Então eu trazia aí eu comecei muito cedo, 12 anos eu já trabalhava para ajudar em casa, não que meus pais me obrigaram, mas eu tinha essa postura, né, de perceber que eu precisava fazer algo e queria fazer algo, né? Então eu trazia muito, nossa, eu perdi fases da minha vida, a minha adolescência foi muito responsável, né? Puxa vida. Quando eu virei a chavinha e pude perceber que empiricamente eu vivenciei fases da minha vida e aquele formato me trouxe muita sabedoria de como eu atuei, tudo que eu experienciei, como eu saí disso, me trouxe esse insight. E dentro das experiências profissionais que eu tive dentro do turismo, para quem me conhece, eu trabalhei quase 10 anos com o turismo, trabalhei dentro de agências bancárias e como coordenadora dentro dessa liderança dentro da área financeira, dentre outras profissões que eu falei que eu transitei por muitas áreas, e todas fizeram muito sentido porque eu fui agregando habilidades em cada uma delas. Eu pude perceber que eu fui lapidando a minha comunicação, né? A liderança sempre me perseguiu. Então, por conta de eu ter essa questão de voltar para mim, o autoconhecimento, as pessoas viam em mim e recorriam, né, essas soluções ou essas conduções de resultados. Então, eu pude perceber que eu fui lapidando isso. Se eu nasci com isso, eu não sei, mas eu fui lapidando em mim, dentro da minha trajetória, essa questão da liderança. Então, eu fui afunilando e fui percebendo que cada pessoa tinha uma comunicação diferenciada, um perfil comportamental diferente, um tom, né, traumas diferentes, por conta que a vida vai né, nos pressionando para alguns caminhos, e essa maestria de lidar com cada um à sua maneira foi trazendo realmente essa expertise de como liderar, né, da maneira aí humanizada, que eu acredito, né, numa maneira mais vertical e não horizontal. E hoje eu apoio líderes para que, quando esses líderes percebem que são excelentes no que fazem,
né, dentro do know-how, mas na área de relações humanas deixam a desejar e percebem que precisam de mais resultados dentro de uma comunicação ou de uma postura. Eu percebi que a minha experiência vivenciada, mais, né, as técnicas e ferramentas, eu poderia aí contribuir com a vida de muitas pessoas mesmo, tanto profissional quanto pessoal, né? Muito bacana isso, Dani. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu e o Roger, principalmente, né, nós somos de uma geração anterior à sua e a do Cristiano, né? E a gente cresceu ouvindo que a gente tinha que estudar bastante para arrumar um bom emprego, para ter um bom salário, para montar uma família, comprar uma casa, né? Era isso que a gente ouvia desde pequeno. E hoje a gente percebe que os jovens, né, principalmente essa última geração, eles não estão muito preocupados com isso. Eles estão preocupados em viver a vida. E muitos não estão nem preocupados em estudar muito, né? Eles querem estudar o suficiente. Muitos até viram youtubers, tem algumas profissões que são até de fácil acesso, até em virtude da facilidade do acesso à informação. E algumas dessas pessoas estão nas empresas, né? E onde eu quero chegar? A gente percebe que o nível de engajamento, para que essas pessoas atinjam esse nível de engajamento, é muito mais difícil do que os das gerações anteriores. E eu queria saber de você, como você enxerga isso e qual que é o teu maior desafio para realmente fazer com que essas pessoas nas empresas fiquem e se tornem engajadas, né? E obrigado. Ah, que querido. Eu estava falando exatamente sobre isso com uma cliente que é mentorada e ela é líder e ela trouxe essa demanda. Eu acho que isso é um viés, é uma linha muito tênue. Então, existe o ônus e o bônus disso. Antigamente seguia-se um padrão que se acreditava, né, que você tinha que seguir uma trajetória para ter sucesso, que você tinha pessoas muito infelizes dentro desse processo todo. Eu acho que esses são os ônus. Você acreditava que tinha que trabalhar de segunda a sábado, muitas vezes, naquele período, né, operário, que nos ensinaram dentro das escolas, para você, depois de X anos, ter a sua bonança, para ter o seu sossego. Então, era uma escravização de décadas para você ter a realização. E você vê o teto, né, hoje, vamos até abrir a questão da aposentadoria, o que a Previdência né, contribui. Então, quer dizer, o seu talento, ele é mensurado por um X, né, financeiro, um cifrão. Hoje, eu vejo com que esse muro, essa linha, ela foi quebrada, né, ela foi ultrapassada. Então, hoje os jovens, você vê quanto essa questão do empreendedorismo foi um boom, né? Então, as pessoas reconhecem hoje seus talentos, elas reconhecem hoje mais suas capacidades, elas entendem que elas podem sim mudar, não precisam se aprisionar e nem serem infelizes uma vez, elas querem ser felizes hoje. Aí tem também, vamos abrir um parênteses, foi o que você falou. Essa questão também dessa permissividade toda, ela tira sim o compromisso, né, para com o outro, até mesmo o processo de amadurecimento, como eu vivenciei, por exemplo, eu transitei entre as áreas, mas eu fui muito profunda em todas elas, né, eu dei ali a minha, vamos dizer, o meu todo, né, o meu melhor em todas elas e fui até o ciclo se fechar, que eu via que tinha que renovar. Então, vai muito da disponibilidade desses jovens também, perceber que eles não vão ser jovens para sempre. Então, precisa-se ter uma estratégia dentro desse processo para onde ele está indo. Então, eu quero ser feliz hoje, mas isso vai levar para um futuro, então não se pensa mais no futuro, não se projeta mais uma estratégia. Eu acho que essa é a grande questão, porque transitar e mudar não tem nada de errado. A questão é, isso vai te levar para onde você quer? Né? Então, às vezes, é insistir um pouquinho como estratégia para você absorver aquele aprendizado ali dentro daquela situação. Aprendeu? Aí vamos mudar, ok, mas estou insatisfeito, eu mudo. Então, eu nunca sei, eu estou vivendo por sensações, percebe? E isso traz, na parte cognitiva falando, enormes, eu não falo nem desprazeres, mas insatisfações e frustrações constantes. Então, você parece que tem uma vida realizada, né, pessoalmente falando,
mas não é verdade. Então é válido as pessoas mais jovens pararem para pensar o momento que elas estão, onde elas estão, mesmo que elas não queiram dar sequência ali, vejam que não tem um futuro, mas o que elas podem absorver, traçar estratégia para depois fazer a transição e não dar saltos repentinos, uma hora pode cair no abismo e não tem respaldo nem inteligência emocional para lidar com aquilo, né? Vive-se de vitrines. E eu sou conduzida por coisas que eu vejo, que eu pressuponho que é sucesso, eu não sei os bastidores, onde uma pessoa traçou aquele processo, e tem mais, né? Eu vivo de conhecimento experienciado por colcha de retalhos, é aqui, é ali, é aqui, eu não tenho uma linha que eu comprove empiricamente que aquilo é válido, a minha experiência de vida é para depois galgar novos passos, eu tô vivendo a experiência de outros, né? Acho que é válido falar isso. Não, bacana, você falou uma coisa interessante no meio da sua fala, é a questão da velocidade, né? A velocidade para se chegar a algum lugar. É muito comum você ver muitos desses jovens já querer atingir um resultado muito rápido, né? Teve um caso numa empresa de um rapaz que ele estava insatisfeito, que ele ainda não tinha sido promovido e ele achava que tinha que ter o cargo de coordenação. E ele estava insatisfeito que pelo tempo que ele estava na empresa já era para ele ser. E aí perguntou-se, quanto tempo você já está na empresa? Ele, 6 meses. Né? Então assim, eles querem um resultado muito rápido, não que isso não seja possível, né? Porque se a gente tratar de competência você tem que realmente investir nela. Tem potencial, tem talento, tem competência, vamos investir. Mas essa velocidade, né, com que eles querem atingir o resultado, você acha que acaba atrapalhando nesse processo de evolução? É porque é uma constante busca pelas sensações, sensação de status, sensação de conquista, sensação de que estou superando, mas não tem o porquê que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo, para quem que eu estou fazendo. Então eu não sei quando eu não sei o porquê, né, o como, ele fica irrelevante. Então eu quero ultrapassar a etapa só para chegar. Então eu vivo como se fosse, eu dou aquela arrancada para chegar na linha de chegada. Eu não experiencio o processo. Então, na minha opinião, isso lá na frente vão ter consequências de eu não sei quem eu sou, eu não sei por que eu fiz tudo que eu fiz, então eu não sei nem para que eu tô aqui. Então percebe que não tem em que se apegar, não tem um propósito daquilo. E isso eu acho que é o grande abismo dessa geração. Não que estejam errados, mas precisa dar um pequeno ajuste nessa linha de consciência. Né? Então, cada um vai colher aquilo que está plantando. Se eu estou plantando coisas rasas e superficiais, como é que vai ser meu futuro, entende? Eu não preciso ficar 5, 10... Meus ciclos são curtos, entende? Mas eu falo, né? O ciclo vai de 3, 4 ou 5 anos, são curtos para uma geração como vocês citaram, sim. Né? Mas quando eu pego e penso o quão profundo eu fui em cada ciclo, faz sentido para Dani e para você que estava escutando, né, nos ouvindo, faz sentido para você o ciclo que você está vendo? É profundo o suficiente? Eu testei todas as minhas habilidades, eu gerenciei minhas emoções? Não, eu simplesmente quero sair da dor e ir para a emoção, para a satisfação, percebe? É justamente isso que eu acho um risco. E é muito comum esses que realmente alcançam de uma forma rápida o objetivo, é comum eles chegarem lá e não saber o que fazer, né? Aí ficam perdidos porque justamente eles perderam essa preparação, né? O aproveitamento de degrau por degrau que vai dando a consistência e a bagagem para realmente saber o que fazer na hora que atingir um cargo de maior decisão, né? De tomada de decisão. Perfeito. É a caminhada se perde, né? É a caminhada que se perde. Então, só busca... Você está olhando para o seu futuro com uma lupa, mas você não enxergou se tem uma ponte segura para você atravessar. Eu falo, você não começa a correr 100 quilômetros num dia, nem numa semana. Você vai se preparando, sentindo aí o galgar da trotada, depois você começa a correr mais rápido, você vê que aquele calçado já não serve mais, aí você troca... Né? Mas você tem um objetivo de chegar na sensação da linha de chegada, não tem? Então os jovens, eles só querem a sensação, eles não pegam o quão isso vai te levar depois para 200 quilômetros ou para um Ultraman, né, que eu falo. Então é um desafio. Mas isso, para dar esse clique, precisa ter consciência quanto isso pode te prejudicar. A mente, enquanto enxergar que tem mais ganhos que perdas, fazendo de determinada forma, ela vai insistir nesse condicionamento. Se a pessoa entender que tem perdas e que ela precisa se centrar,
aí a mente dela propor que ela preste atenção no agora, não só nas sensações futuras, né? Então é autoobservação, de novo, autoconhecimento. Ô Dani, como você, eu sou um apaixonado por liderança também. E quando eu assumi cargo de liderança numa empresa, eu tinha um outro diretor, um baby boomer, que não entendia a minha velocidade e a minha vontade de mudar, de fazer diferente. E assim, eu vejo essa galera que está chegando agora no mercado de trabalho muito positiva. Muito positiva. Eles são movidos por desafios. Se você não desafiar essa galera, eles vão para outro lugar. Então, se você, como vocês falaram, né? Em 6 meses o cara já quer ser promovido. Sim, se você não promover, você vai perder. Agora é o momento da liderança saber valorizar as peças-chave que ela possui. Porque antigamente, o gerente era gerente para a vida inteira, o auxiliar era auxiliar para a vida inteira, e o assistente era assistente para a vida inteira. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, como você falou que você gosta, é mais horizontalizada a liderança e não verticalizada, né? E eu tenho um case muito legal de um rapaz que eu contratei para trabalhar comigo com vendas. Eu trabalhava numa empresa de ônibus, as vendas de fretamento, elas eram orgânicas, não tinha nenhuma ação ativa sobre isso. Contratei esse menino e ele começou a vender demais. Porém, ele não chegava na empresa na hora, 8, 7h30 da manhã. Ele chegava às 9, 9h30 todo dia. E aí, a direção, que era baby boomer, começou a achar ruim isso. Então, ele era cobrado por eles, pelo tempo que ele passava sentado na cadeira. E por mim, pela produtividade, que é o que eu queria. Até que esse cara saiu, foi embora para os Estados Unidos. Hoje ele trabalha na EA Games. E em 1 ano, ele recebeu 3 promoções na EA Games. Ele não vai sair de lá. Como você acha que a gente consegue fazer com esses líderes para que eles retenham essa juventude, retenham esses talentos, tirando essa crença limitante da cabeça deles, entendendo que essas pessoas não são ruins de trabalhar, elas só precisam ser reconhecidas e desafiadas. Eles não aceitam mais o comodismo. Como que a gente pode trabalhar esses líderes para aceitar essa nova situação? A gente só falou até agora das pessoas que estão transitando, né? Mas não dos que estão lá atrás e recebendo essas demandas. Se essas pessoas não se adaptarem, se não desenvolverem adaptabilidade e não se renovarem, elas não vão conseguir ter sucesso no que elas se propuseram. Porque mudou, não adianta. A gente está numa nova era e eu acredito que esses líderes que precisam aprender a lidar com esses jovens, né, eles precisam parar de querer impor que um peixe suba na árvore. O talento dele não é subir na árvore, é que ele nade no oceano aí com mais velocidade. Então, é perceber, ter essa maestria de perceber em cada um seus talentos, perceber o que cada um faz de melhor e encaixá-los no setor certo. Então, percebe que não é o tempo. Se o cara está dedicado, se ele está fazendo, está acontecendo, é você encaixar a peça no lugar certo. Né? Ali ele vai transbordar o melhor dele. Então, se as pessoas que estão ali nas gerações mais antigas também não se desenvolverem para estarem aí prontos para esse momento, vão certamente falhar. Vão se frustrar e vão chocar o tempo inteiro com essas novas gerações. E esse é um desgaste. Então, ou você se adapta ou você está fora. É a mesma coisa da tecnologia, ou você se adapta ou você está fora. Sim. Então, as pessoas precisam prestar atenção de que não dá mais para ser como antes, nem no seu formato, nem no outro. Então, a gente ajustar. Eu tinha mais de 40 colaboradores quando eu trabalhava na minha última situação de liderança com larga escala de colaboradores. Eu acho que as 40 pessoas faziam da mesma forma, tinham o mesmo... Não, né? Tinha uns que chegavam, né, fora do horário que você precisava. Como ajustar isso? Então você negocia, você vê se ele produziu ali um máximo no tempo que ele... Muito mais do que o outro, por que você tem que fazer ele chegar às 7h30? Né? Eu tenho muitas pessoas que falam assim, mas tem que acordar cedo para fazer, e se você é produtivo à noite, o que tem de errado? Se você você pode inverter. Agora, se eu não me conheço, eu vou tentar estar sempre fazendo aquilo que me impuseram. Se eu não conheço meus colaboradores, eu vou estar sempre tentando achar o que eu acho que é de melhor, que eu alucino e deduzo. Então, essa proximidade com seus colaboradores, aprenda a ouvir os seus colaboradores, a expectativa deles, o que eles precisam de apoio, seja um facilitador evolutivo.
Eu acho que esse é o grande papel do líder, ser um facilitador evolutivo. Então, se o cara é mais agressivo, tem um perfil mais de resultado, é lá que você tem que apostar. Não é que ele vai fazer a parte administrativa, talvez você contrate uma secretária, né, ou ele mesmo possa arrumar uma outra forma, outro processo de ser feito para que a coisa aconteça. Então, vamos criar estratégias de solução e não insistir naquilo que a gente já sabe que não vai dar, porque as pessoas vão bater asa. Hoje elas têm o senso de liberdade muito grande, né? Eu vejo que é uma briga muito grande de ego, né? Como é que esse menino que tem 18, 20 anos faz algo que eu nunca fiz, que eu nunca pensei em fazer? Como é que ele me vem com uma ideia dessa? Eu que tenho uma experiência enorme e que ele não tem. Porém, o conhecimento hoje está na nossa mão. Todo mundo tem acesso a ele. Antigamente não, né? Então eles vêm com essa crença de essas crianças não têm o conhecimento que eu tenho, não têm a experiência que eu tenho. Só que não é assim, que hoje o conhecimento está para todo mundo. Principalmente conhecimentos tecnológicos, né? Sim. Então a gente tem que trabalhar forte esses líderes para reduzirem esse ego ferido e se unirem a eles, né? É interessante isso que vocês estão falando. Só para complementar isso aí, Dani. Você falou até dos pequenos ajustes que as pessoas têm que ter para o que pensam do futuro. Eu faço atendimento como coach, você também, e o que eu percebo na frente dos coaches, se você pegar os das gerações mais antigas, eles têm a dificuldade de se adaptar ao novo e de aceitar que o mundo está evoluindo. E a geração mais jovem, eles têm o imediatismo de conseguir as coisas rapidamente e não se atentam muitas vezes, não estou generalizando, tá? Mas em alguns momentos a gente percebe, tanto no atendimento das empresas como no atendimento do processo de coaching, que eles deixam de lado a experiência que o mais antigo tem. Eles não se importam muito com isso. Eu aprendi, eu estudei, eu sou autodidata, porque eu aprendi falar inglês jogando videogame, eu aprendi a consertar coisas vendo no YouTube, e o da geração mais antiga, ele estudou, se preparou. Então ele é mais inseguro em sair fora da caixa, né, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto e dar o passo adiante. E a geração mais nova tem isso no sangue, mas é tão fácil de agir, de pensar, que ele acaba não tendo tempo para pensar um pouco mais no que fazer, né? Como que você lida com isso? Você tem a resistência e você tem a inconsistência. Então, a resistência para o novo, né? E a falta de profundidade. Eu acho que se as duas peças se permitirem a se ouvirem e se unir, elas podem dar Exato. Né? É o ideal, equilíbrio. O encaixe, o equilíbrio, é perfeito, né? Eu não preciso fazer igual meus pais ou igual meus chefes, mas eu não posso desconsiderar que a facilidade que eu tive, eles não tiveram e mesmo assim estão aqui e vivenciaram aquilo, e eu pelo menos posso aprender com os erros deles para eu não repetir. Então isso também é você aprender. O sábio aprende com o erro do outro, não precisa viver, passar. O erro faz parte de uma evolução, né, Dani? Você está desmerecendo toda a trajetória do outro fazendo assim, né? O que a gente percebe nos treinamentos das empresas, eu sempre fiz assim, sempre funcionou assim, sempre deu certo assim, por que eu vou mudar? E vem o novo, não, gente, a gente tem coisas novas que vão facilitar o processo, vão adiantar, a gente vai ganhar tempo e qualidade. E aí vem a resistência, não, eu sempre fiz daquele jeito, por que eu vou mudar agora? Sim. Exatamente. E isso acontece quando você entende dentro da parte corporativa, do cenário corporativo, você tem, por exemplo, personalidades diferentes, não só comportamentos manifestados, né? Então, as personalidades mais eu vou falar que a nossa geração, uma década, 2 décadas para trás, as pessoas têm a tendência a ter um perfeccionismo mais acentuado, né? A sistematização dos processos, você tem aí... Então, choca muito com a personalidades mais desencanadas, vamos dizer assim, mais flexíveis, mais adaptáveis. Agora, pensa só, para você lançar um projeto que tem a data aí, que tem a velocidade da internet, da tecnologia, se eu não pego essa pessoa, não digo nem novato, mas esse jovem, para que ele contribua nessa velocidade de ideias, de inspiração, de criatividade, eu vou ficar engessada, eu não saio do lugar, ou eu vou demorar muito, e provavelmente quando eu lance já passou o time.
Agora, né, se eu pego e uno as duas partes, olha como esse cara aqui precisa também desse para alertar dos pontos. Então, quando um sabe até onde vai o limite do outro, os dois vão ser incríveis no seu papel. A questão é que cada um quer ser bom em tudo, quer saber de tudo, e a gente esquece que a colaboração vai fazer uma grande equipe. Cada um é bom num setor, cara. Eu falo, eu treino pessoas de maneira individual, não treino de pessoas em grupos, né? Mas se a pessoa que está em parceria nesse processo comigo não der o 100% dela e eu não entregar meu 100%, a gente não chega no resultado. Precisa das duas partes, né? Exato. E as pessoas querem fazer sozinhas, então fica muito complicado. O individualismo estraga, né? O que a gente percebe também, se o cara é especialista em fazer o A, então quando tiver que fazer o A, entrega para ele. Ele gosta daquilo e não, todo mundo tem que saber fazer tudo. Acaba não tendo uma entrega de qualidade, né? A gente percebe isso. Se um PowerPoint, alguém manja de PowerPoint, no caso aqui do Despertar, o André gosta muito, ele tem um expertise maior, ele se diverte fazendo. Por que eu vou tentar fazer ou o Cristiano? Não, deixa pro André, porque ele vai fazer melhor e mais rápido. Não, tem que trabalhar com som, tecnologia. Poxa, é o Cristiano, porque ele está mais antenado, né, mais atualizado com isso. Então a gente tem que respeitar esse fato também, né? Colocar a pessoa certa no momento certo para fazer aquilo que ela tem mais capacidade e competência, né? Perfeito. É valorizar o que o outro já tem de melhor e que transborda. Né, a gente pode, eu sou treinadora, eu sei que todas as pessoas em qualquer idade, por conta da plasticidade do cérebro, pode desenvolver novas habilidades. Pode, se você quiser, você pode ser o presidente da República agora. Vai ter que abrir mão de algumas coisas para isso. Nem todo mundo está disposto a abrir mão de algumas coisas. O seu tempo com a sua família, o jovem não tem família, então ele pode fazer forma, né? Agora, ele quer liberdade para ser com os amigos depois, então faça o outro processo e assim, colaborando, a gente consegue. Só que as pessoas não se ouvem, Roger, as pessoas não se falam, elas têm um monte de distorções de realidade. E que é isso, né? Quando a mente dispara pensamentos automáticos segundo os estímulos que ela recebeu na construção dessa mente. Então ela foi construída com crenças, com valores, com uma educação, com uma cultura de uma geração, e aí ela tem esses pensamentos distorcidos e aí ela reage conforme aquilo que a mente dela propõe, que é o acreditar. Então, eu acho importantíssimo a gente entender que dá para fazer diferente, eu preciso ter disponibilidade e me autoconhecer para saber no que dá para ser melhor ainda, até mesmo nessas habilidades de comunicação, de adaptação, de flexibilidade, enfim, de como eu vou agora, com toda a minha expertise, manifestar o meu comportamento. Normalmente, as hierarquias são impositivas, são agressivas, é por medo, não é pela colaboração. Então, desconstruir isso é um desafio, mas é possível. Agora, eu falo agora para um gestor da outra geração. O que você quer? Como você visualiza a sua empresa? Você vai sustentar com esse comportamento, com esse condicionamento, mais 10, 20 anos? É colocar na balança, ônus e bônus de novo, perdas e ganhos, né? Então, todos precisam se adaptar. E em cima disso que vocês acabaram de falar, Dani, isso que o Roger falou, né, a questão de aproveitar aquilo que tem de melhor, em cima daquilo que você falou também do exemplo do peixe, né, as pessoas querem fazer o peixe subir na árvore quando deveriam deixá-lo mais forte para nadar mais rápido, né? Isso é uma questão, eu vejo que é uma questão cultural, né, porque a gente cresce ouvindo o seguinte, os pais querendo ver os nossos boletins, né, e aquilo que eu tiro nota boa, eu ganho um parabéns. E aquilo que eu não tenho uma nota não ruim, mas não tão boa quanto as outras, entre aspas, né, eu sou punido a estudar mais aquilo porque não tá legal. Aí vem a pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? Mas será que aquilo que eu não fui tão bem quanto as outras matérias, aquela matéria que eu não fui tão bem, será que eu gosto de fazer aquilo? Poxa, se eu sou bom em matemática e não sou bom em literatura, o que eu quero ser lá na frente? Meu sonho é ser engenheiro. A matemática vai me dar muito mais base do que a literatura. Eu entendo que não é que você que você tenha que abandonar alguma coisa, mas eu entendo que você tem que reforçar aquilo que realmente me traz satisfação e que eu faço com alegria, né? Que eu gosto de fazer. E no caso do exemplo citado, né, hipoteticamente, a literatura, ela não vai me dar a base principal para aquilo que eu quero ser.
mas eu posso deixá-la de um modo em que ela seja um nível suficiente para que eu consiga conviver, né? Que não vai me prejudicar, mas eu tenho realmente que apostar na matemática, que é aquilo que eu gosto de fazer. E a gente percebe que isso foi transportado para as empresas, né? Porque você vê numa avaliação de desempenho que aquilo que a pessoa é o conhecimento principal dela, eles, em função de um parâmetro que a empresa usa, né, de avaliação, deixa-se reforçar aquilo que ele é bom para atuar em aquilo que seria somente para cumprir o que a empresa deseja. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu conheci uma empresa que ela queria fazer inclusão digital e um mecânico tinha que aprender Word e Excel quando ele não fazia nenhum serviço administrativo. E na minha opinião, eu acho que esse funcionário, a gente tinha que investir nele em mecânica, dar um curso super avançado, tecnologias novas, equipamentos novos, conceitos novos, e aí perdia-se tempo e recurso para que ele aprender o Excel e o Word, que naquele momento, para o desempenho da atividade dele, não era o principal, e deixava-se de se investir naquilo que ele mais gostava, e o que ele era bom, e você causava uma desmotivação, né? E esse trabalho, ainda isso acontece em algumas empresas ainda. E eu queria saber se você se depara com isso e como você trabalha isso com seus clientes, nas empresas que você atua, né, com os líderes, né, já que falamos de liderança. É um grande desafio, porque os líderes, eles não, hoje eu acho que um pouco mais, mas a percepção de eu preciso ter os setores a serem preenchidos e as pessoas fazem-se entrevista, do RH faz entrevista e vai encaixando as pessoas. Não se tem hoje uma conversa mais profunda dentro dos objetivos da pessoa. Eu imponho a ela, né, algo que vai deixar ela frustrada, que ela não vai dar o 100% dela, e aí eu torno não só uma vida infeliz, porque a pessoa às vezes não tem, ela tem uma família para sustentar, ela tem um porquê estar ali, né, mas percebe que são dois lados insatisfeitos. Então eu acredito que é preferível a gente ser sincero. Não é isso que eu quero, não é isso, e eu otimizo, não, você compra seu tempo. Então, às vezes, você terceirizar um serviço desse, por exemplo, te vale muito mais investir nesse curso para esse cara decolar e você ser expert dentro desse setor. E, enfim, a pessoa como líder, ela precisa ter amplitude de visão. As pessoas, elas, isso todas, tá? Elas não sabem disso, mas a gente passa uma vida, às vezes, evitando padrões ou assumindo padrões. Então, o que é assumir padrões? É quando minha família, minha cultura impôs isso, eu acho que isso é o certo. Então, eu passo uma vida para eu pertencer à família, para eu pertencer àquele mundo que eu conheci. Para mim, parece o certo, apesar de estar sofrendo, todo mundo sofreu, então aquelas frases, né? Para você ter sucesso, precisa trabalhar muito. Entende? Então, são padrões, tá? Agora, pessoas que vêm, por exemplo, na infância, ela não quer isso para mim. Eu não quero, então, vou dar um exemplo mais claro. A mãe trabalhava e o pai também. A mãe engravidou do segundo filho, e aí a mãe passou a cuidar da casa, o pai começou a se distanciar da mãe, só ele trabalhar, e ali foi criando uma simbiose muito ruim. A criança mais velha fala, eu não quero isso pra mim, então eu não vou ter filhos, porque filhos traz desarmonia, eu vou trabalhar muito para ter minha independência, que eu como mulher não quero isso. Então a criança, ela cresce com esse evitar padrões. Ela não parou para pensar o que ela quer de verdade. Então não é evitar e nem assumir padrões, é o que você quer para sua vida. Também como funcionário ou colaborador, eu preciso assumir para mim o que eu quero e não só aceitar o que me ensinaram que é certo ou errado. Dani, mas eu não sei eu não sei fazer outra coisa, né? Ou essa é a única oportunidade que eu arrumei. Percebe como a gente se limita dentro dos nossos acreditares, né? Das nossas crenças pessoais? Por quê? Quem disse isso? Que evidências você tem? A gente pode questionar um monte de coisas. Então, eu acho que não é só a responsabilidade do líder, é do colaborador também se perguntar se ele está disposto a ficar naquela condição. Então, eu não quero, eu acho que o Excel vai me limitar. Então, aí eu vou para uma outra empresa, que foi o que o Cristiano falou. Quem vai aceitar o meu talento? Porque eu me reconheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero transbordar e o que eu quero para a minha vida. Então, de novo, o autoconhecimento, né?
É bem interessante esse ponto de padrões, quando a gente vê que tem pessoas que evitam ou compensam no seu caminhar, assumindo ou evitando, né? Muito interessante. Não sei se eu respondi sua pergunta, André. Ok. Não, excelente, Dani, é isso mesmo, obrigado. Ô Dani, no começo você falou de líderes cansados, que você trabalha com eles, né? A gente está vindo num momento de crise, onde está todo mundo meio desesperado aí com esse negócio de Covid, enfim. Como ajudar esses líderes a motivar e engajarem seus colaboradores se eles mesmos não estão motivados e engajados, eles estão com medo? Eu trabalho com líderes que na pandemia foram tão co-criativos e se reinventaram de tal forma que acabaram de abrir novos negócios. Então, eu acredito que é mais do autoconhecimento. Vou falar de novo essa palavra porque é verdade. Então, a condição é essa. Né? Eu tenho um cenário que independe de mim. O que eu faço para solucionar? Então, é mais a sua força interna de entender como que eu posso me adaptar a esse novo cenário para ter resultados dentro do que eu, né, me propuser ali, dentro das possibilidades, ou eu simplesmente me torno crítico das circunstâncias e eu entro naquele sequestro emocional. O medo, ele é inerente do ser humano, desde a época das cavernas, isso é sobrevivência. O cérebro é programado para pensar no pior, no ruim, no que vai te proteger. Então, se eu não entender que eu tenho habilidades para superar esse desafio, encarar como um desafio e não como um problema, que eu vou me recriar aqui dentro da história, que nem tem uma líder que ela desconstruiu toda a produção dela, refez, mudou dentro da pandemia, né, e manteve o quadro. Então, assim, é possível? Alguém conseguiu? Sim, por que eu não conseguiria? Então, é se inspirar mais em exemplos de superação, de resultados, do que na perda. Você acredita e se identifica com o que você quiser. Eu, Dani, não me identifico com o que eu acho que é possível. Vamos lá, vamos reconstruir, vamos fazer. E por que eu tenho que me identificar com o outro lado? Então, acho que a consequência do medo, sentir medo é uma coisa, eu alimentar o medo é uma escolha. Então, ok, estou sentindo, mas eu vou superar, vão vir pessoas para me ajudar. Quem pode contribuir com uma ideia? Vou sentar com a minha equipe e falar a verdade, e cada um ali pode ter uma solução, e ali eu juntar num pacote, ter um super insight, por que não? Vai de como você quer solucionar, não ficar lamentando, entende? Eu diria isso. Exato. Dani, maravilhosa a nossa conversa, nosso bate-papo. A gente tem tempo, né? A nossa convidada tem uma agenda lotada, cheinha, mas isso significa que a Dani vai voltar, né? De tão bom que foi o nosso bate-papo. E então queria que você, para encerrar, desse os seus recados, considerações finais e passasse seus contatos. Quem quiser entrar em contato com a Dani Dutti, como que faz, onde te procura, onde te acha? Para treinar comigo, entre em contato, né, pelo telefone ou pelo site. Então, o site lá tem todas as informações de redes sociais, acho mais fácil. Então, danidutti.com.br, Dutti com 2 Cs, né? Ou no Instagram, @danidutti.wisdom. Wisdom é a palavra em inglês que significa sabedoria. Ali tem todo o meu trabalho, tem ali algumas... eu falo que tem conceitos, tem informação, e no site tem toda a minha formação e tudo que eu já fiz, depoimentos. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, eu estou com um programa ao vivo. Agora também, Sites com Dani Dutti, na TV Tudo Praia Grande Litoral. Ali eu trago convidados de excelência, né, que trazem aí perspectivas e percepções de realidade para a gente pensar realmente que dá para fazer diferente. Então, se você quer realmente fazer algo por você e eu puder contribuir, eu estou à disposição. Tem muitas pessoas que me procuram, sabe, Roger? E às vezes nem é para o treinamento, mas é para Dani, eu estou passando por determinada situação. Como eu faço? Às vezes num bate-papo a gente consegue ter tantas percepções. Sem dúvida. E eu estou aqui, eu falo sempre à disposição, porque eu acredito muito no melhor do ser humano, é que as pessoas ainda não enxergam. Mas eu vejo, eu enxergo. E é esse o nosso objetivo também, viu, Dani? Por isso que você está fazendo parte como convidada, e a nossa linha de raciocínio e trabalho é assim também, né? Então a gente agradece realmente imensamente o seu convite e esperamos ter você em breve aqui com a gente batendo mais um papo, né? Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Despertando Insights. Convidamos todos vocês a seguirem o Despertar da Excelência em nossas redes sociais,
Facebook, Instagram, LinkedIn e o nosso canal do YouTube. Despertando excelência que há em você. Obrigado, Dani, obrigado, André, obrigado, Cristiano. A gente volta com mais um episódio em breve. Até lá!